Olá pessoal, bem-vindos ao Sapiência. Hoje o Lucas vai aparecer um pouquinho no vídeo. O Lucas não gosta muito de fazer filmagem, né, Lucas? O Lucas gosta de natação, gosta de tocar o teclado dele. Assim ele não é muito fã, né? Mas o Ita já tá sempre presente, né, Ita? E hoje o vídeo justamente é sobre o Ita, mas o Lucas vai me acompanhar também nesse dia de curso. Esse curso que a gente está fazendo é um curso realizado por uma faculdade de medicina aqui na região onde a gente está residindo no Japão, e é um curso voltado à alimentação a bebês. E o Ita já está reclamando. Ita. E esse curso ele é muito legal porque ele foi feito num formato justamente para alcançar mães brasileiras. Para as mães ter um direcionamento melhor em relação à alimentação dos bebês. No curso da reunião passada, ela já deu algumas dicas. Ele sugere que a criança comece a ter uma adaptação com a alimentação depois dos 6 meses, porque como o sistema digestivo está ainda em formação, então não é legal. Segundo a nutricionista, ele poderia desenvolver alergias. Então a gente vai levar vocês junto com a gente para acompanhar um pouquinho e mostrar quais serão as dicas de hoje. E o Lucas e o Ita junto comigo. O Mikael já não quis. Então, pessoal, o encontro assim foi super legal, muitas dicas. Fazer esse curso tem sido assim muito importante para que eu possa também conhecer a cultura, além de aprender várias dicas nessa questão de alimentos, da introdução de alimentos a bebês, que logo o Ita vai começar a comer papinha. Então pretendo seguir dentro da cultura nessa questão de alimentos aqui do Japão. O material é todo traduzido em português, apesar das médicas que ministram, elas fazem em japonês, porém tem o suporte do material em português e tem também uma intérprete para, se tiver alguma dúvida, algum termo que a gente não vai entender,
ela possa estar ali dando suporte. Fica muito legal e muito importante que até 1 ano elas sugerem que a água e o leite sejam fervidos uma vez. A água e o leite. Então toda a água que você der para o seu bebê, ferva uma vez. Depois coloque numa jarra e deixe esfriar, e no longo do dia vai dando na temperatura ambiente. Quando o bebê já está se alimentando, é muito importante a gente evitar que ele tenha constipação. Então é bem ruim isso para o bebê. E uma dica que elas passam é que sempre mantenha o bebê bem hidratado com líquidos. Outra dica muito importante e também um alerta, aqui no Japão tem muito hábito daquele Apocari, né, que são as bebidas esportivas. Elas sugerem que se for dar para o bebê, até mesmo para um adolescente, assim, uma criança, seja diluído um pouco na água. Por quê? Porque tem um alto índice de açúcar. Ele é muito legal para tomar, né, nessa época de calor, mas é viável que seja diluído, porque o excesso de açúcar também pode desencadear outras situações que não são muito legais. Então até o bebê pode tomar mais diluído. Tem também para vender no supermercado a fórmula, né, já diluída. Então tem o Apocari para bebês também, para bebê que já está se alimentando, tem essa opção também. Mas se você não quiser, é só diluir o Apocari normal na água. Isso é muito legal. Tanto as mamães e os bebês tomaram o Mugicha. Mugicha é um chá de cevada onde todos podem tomar sem problema, inclusive mamães que estão amamentando ou bebês que começaram a comer já um pouco. O Mugicha, ele não contém cafeína e é muito rico em minerais. Então o bebê pode estar tomando também, só que ele tem que ser um pouco mais diluído, porque se fizer um Mugicha para adulto, ele é forte. Então tem a forma mais, fazer para o bebê uma forma mais diluída. Eu até peguei aqui, tá, com um negocinho, porque eu estou tomando o Mugicha. Esse é o Mugicha. Ele é mais saudável, então até você que está amamentando, que é o meu caso também, tomar o Mugicha é super saudável, aí você pode tomar à vontade e o bebê também pode tomar, só que um pouco mais diluído. Esse Mugicha também tem garrafinha que você compra na farmácia, no supermercado, tanto na versão para o bebê como pra gente também. Uma dica bem legal, essa aqui, os alimentos dos bebês aqui no Japão, fica essa marquinha aqui, ó, no cantinho. Esse aqui, essa papinha é para 7 meses. Então fica aqui no cantinho a indicação de que mês é o bebê. Então esse 7 é para bebê de 7 meses. Outra forma também, que até para facilitar a mãe que já começou a trabalhar ou tem algum compromisso, é congelar os alimentos numa forminha de gelo. Pega uma forminha de gelo e cada cubinho o alimento que você fez. Aí cada vez que você for dar ao bebê, você só tira aquele cubinho, a quantidade de cubinho que você precisa. Agora que o bebê vai iniciar a alimentação entre 5 e 6 meses, que no caso do Ita eu vou deixar para depois dos 6 meses, que ele está super bem assim, só com o leite materno, então sugere dar uma colher de chá no período da manhã. Depois que o bebê ingerir aquele alimento, no prazo de 2 horas é que o bebê vai demonstrar se tem alguma alergia. Então aí dá tempo de você estar levando o bebê ao médico. Então ela sugere que dê o alimento para o bebê de manhã, que aí nesse período de 2 horas, se o bebê tiver alguma reação, dá tempo de você estar indo procurar um pediatra. Elas orientam para que a gente também não tome nenhuma atitude. Por exemplo, não vou mais dar este alimento. Eu acho que esse alimento não é legal. Não, sempre ser orientado pelo médico, pelo pediatra, ele vai direcionar. Porque se o bebê, porventura, tiver alguma alergia, a possibilidade, né, se tomar uma providência correta, se você procurar o médico te orientar certinho, poderá voltar a comer os alimentos alérgicos em 80 a 90% dos casos, até a crianças até 6 anos. Então a probabilidade da criança conseguir voltar a ingerir aquele alimento é alto, se a criança fizer um acompanhamento correto. Outro destaque que elas colocam
Quais são os alimentos, então, que a gente tem que evitar de dar para o bebê até 1 ano? Quais são esses alimentos que a gente não deve dar? É o mel, porque o mel pode desenvolver algumas situações até de riscos graves. Enlatados, salsicha, o sal. Caso o bebê venha ter alguma alergia, atrás das embalagens, aqui no Japão, tem essa informação indicando quais os alimentos que tem no produto. Então, por exemplo, se a criança é alérgica a camarão, você já tem como saber que aquele produto tem o camarão, aí você não compra. E tem outros alimentos como ovos, trigo. Nos cardápios também no restaurante tem as indicações onde o que o prato tem. Se a criança, por exemplo, é alérgica ao trigo, vai ter informação no cardápio, né, do restaurante que tem o trigo no alimento. As embalagens também de alimentos congelados também tem a indicação. Alguns alimentos que a gente tem lá no Brasil, assim, de uma forma bem abundante, a gente não tem aqui, é escasso. Então tem algumas sugestões aqui, por exemplo, da abóbora, gerimum, né? Em algumas regiões falam gerimum. Pode estar usando a kabocha, que é a abóbora japonesa. Em relação à mandioca, a gente pode estar dando a batata, a folha de taioba. Em algumas regiões do Brasil se consome muito a taioba, então pode dar o espinafre aqui do Japão, e a mandioquinha, que é muito famosa no Brasil, né? A mandioquinha. Se não tiver a mandioquinha, você pode substituir pela batata ou a batata doce para o bebê. Uma dica assim bem legal, bem importante, que particularmente eu não sabia, fiquei sabendo nesse curso, que para dar o ovo para o bebê é indicado que se ferva o ovo, né, 20 minutos, não antes, 20 minutos. Com 20 minutos, aí você pode dar o ovo para o bebê. O ovo são menos propensos de causar alergia quando cozido. E laticínios, eles indicam começar como o iogurte e o leite, o iogurte natural, né? E o leite. E aqui no Japão tem os iogurte próprio para bebê também, que vai ter essa indicação com o mês do bebê. Então tem os iogurtes que próprio para bebê que você vai encontrar no supermercado ou na farmácia. O destaque que elas trazem também aqui na questão de laticínios para evitar de dar queijo, pois a proteína pode ter por grama, a proteína por grama é muito alta, então não dê queijo, não é recomendado dar queijo para o bebê. E também não dá para o bebê pães que contêm muitos ingredientes. Comece com macarrão também, mas não esse macarrão que tem muito ingrediente. Elas indicam o udon, usar o macarrão japonês. As dicas, né, pra gente que vai estar começando, no meu caso, de dar alimentação para o Ethan, é dar 1 colher, né, por dia de chá no período da manhã, para ter esse ato de tempo, né, para ver se o bebê vai ter alguma alergia a algum alimento, e dar um alimento de cada vez, não misturar os alimentos. Por exemplo, se eu vou dar a batata, eu só dou a batata naquele dia. Aí eu vou ver que ele não tem nenhum problema, aí no outro dia eu posso dar um outro ingrediente, e aí se eu ver que o ingrediente também não deu nenhum problema, eu já posso misturar, por exemplo, a abóbora com a batata, que aí eu já sei que ele não tem nenhum problema dele estar ingerindo esse alimento. Evitar de usar temperos fortes, porque o bebê ele não precisa que a gente tempere o alimento e muito menos utilize o óleo. Por mais que a gente ache que se a gente temperar vai ficar mais gostoso, mas o bebê não teve contato ainda com esses temperos. Pode até prejudicar o bebê se for um tempero pronto, um tempero muito forte. Elas deram também algumas sugestões de alimentos para iniciar essa fase do bebê já começando a aprender a comer, como o mingau de arroz, a batata, a abóbora japonesa, a kabocha, farinha de milho, cenoura e udon. E depois que o bebê começou a comer, de 3 a 4 semanas, pode dar o tofu e o ovo cozido, seria a gema, né? O ovo cozido, a gema, que é aquela sugestão, deixar cozinhar 20 minutos, aí você tira a gema e dá pro bebê. Amasse bem, né? E aí o bebê começa a ingerir.
Uma dica desse mingau de arroz, que aqui no Japão a gente usa aquela panela, né? E o arroz já é um pouco mais molinho, mas mesmo assim é duro para o bebê. Ela sugere pegar uma xícara dessa de chá japonesa, colocar a água, um pouquinho do arroz e colocar no meio da panela com o arroz da família em volta, né? Você vai fazer uma vez o arroz para todo mundo, então você já coloca lá dentro o do bebê. Aí o tempo que faz o seu, está fazendo o do bebê. Claro que aí vai, se você quiser também fazer do seu jeito. Que outra sugestão é pegar um pouquinho desse mesmo arroz que você já fez ele normal na panela de arroz e diluir ele na panela com um pouquinho de água. Mas se você quiser fazer já tudo numa vez, a sugestão é essa xícara japonesa de chá, que ela não tem a alcinha, ela é inteira. As dicas que elas passaram até agora, passei todas aqui para vocês. Vou continuar fazendo o curso e as outras dicas eu deixo para um próximo vídeo, mas o mais importante nesse curso, além de conhecer a cultura japonesa em relação de como direcionar a alimentação de criança de uma forma saudável, é entender que cada um de nós vai ter um gosto. Então, não necessariamente a forma que eu ensinar o Ethan a comer, ele realmente vai seguir. Porém, a minha parte eu faço. Foi a mesma coisa que ocorreu com meus outros 2 filhos. Ensinei eles a comer e hoje eles têm as preferências, como nós mesmos temos as nossas preferências. Então, o importante é não deixar que a nossa preferência venha se sobressair e a gente acabar dando para o bebê, ensinando o bebê a comer só aquilo que a gente acha legal. Então, o importante, que eu acho que o destaque maior, é não fazer o que a gente acha, mas sim procurar fazer o melhor para o bebê, que a gente vai evitar que ele tenha doenças, que ele fique com mais propenso a ficar doente. Lógico que a gente não vai conseguir impedir que ele tenha alguma coisa, mas com a boa alimentação, com essa alimentação saudável, sempre procurando o pediatra, sempre direcionando, procurando profissional realmente da área para direcionar, que apesar de todas essas dicas que eu dei, sempre faça junto com a orientação do seu bebê com o pediatra dele, que é ele que acompanha, ele que sabe que o bebê precisa, se ele vai precisar de comer determinado alimento para conseguir obter determinados nutrientes. Então é muito importante o bebê ser acompanhado pelo profissional. E elas também fizeram esse mimo para o Ethan e o Lucas, né? O Mikael não quis ir comigo, então elas colocaram aqui a mão do Lucas e os pezinhos do Ethan. Eu achei muito fofo. Vou guardar assim com muito carinho essa recordação. Bom, é isso, pessoal, que eu gostaria de partilhar um pouquinho com vocês hoje. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!